Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o atacante Marquinhos do Santa Cruz, que começou bem a Série C, né, marcando o gol da vitória contra o Itabaiana, mas acabou sendo cortado no último jogo contra a equipe do Amazonas. Ele jogou 45 minutos no duelo contra o Confiança, na derrota fora de casa por 1-0, entrou no segundo tempo e foi cortado após faltar 2 treinamentos nesta última semana. Tanto é que, por conta disso, né, ele não foi relacionado para a partida na Arena de Pernambuco contra o Amazonas. O técnico do Santa Cruz, o Claudinei Oliveira, explicou, né, os seus motivos para não levar o atleta a campo. Abre aspas. Com relação ao Marquinhos, ele perdeu 2 treinos no início da semana. Um treinamento que ele não fez foi justificado, o outro ele não compareceu, não teve uma justificativa que a gente achasse que estava de acordo. Então, por esse motivo, a gente não trouxe ele para o jogo, para não premiar o cara que não teve um comportamento legal. Fecha aspas, foi o que ressaltou o técnico, inclusive ex-Paysandu, né? O técnico explicou também outra situação para o próximo jogo contra a equipe do Guarani, fora de casa. O Claudinei explicou da seguinte forma, abre aspas. Ele conversou e já pediu desculpas, já está tudo zerado. Para o próximo jogo, se merecer, vai ser convocado de novo. É um menino do bem, trabalhador, vinha tendo boas atuações, não vamos punir o Santa Cruz. A decisão é dar um exemplo para os outros. Se o Marquinhos for a melhor opção, vai ser ele, sem problema nenhum. Então já descartando, né, qualquer possibilidade de algo a mais. E ele foi, né, especulado por torcedores nas redes sociais. Será que o Marquinhos está deixando o Santa Cruz, vai para outro time? Vi até especulações falando sobre o Paysandu. Pelo que eu consegui apurar, não, tá? O Marquinhos ele foi procurado por vários clubes da Série C e também da Série D do Campeonato Brasileiro, mas quando ele estava no Maguari, né? Tanto é que o Santa Cruz venceu a concorrência dessas equipes e contratou o jogador. O Paysandu não procurou ele, tá? Pelo que eu pude apurar, não houve sondagem ou proposta oficial do Papão. Na temporada, ele começa no Campeonato Pernambucano fazendo 6 jogos pelo Maguari, 5 na condição de titular. Fez o seu primeiro gol, né, agora, na temporada, e deu uma assistência ainda pelo Maguari na Copa do Brasil contra o Fortaleza. Jogador revelado na base do Retrô, jogou também no Red Bull Bragantino, em 2022 foi muito bem, no Sub-20, marcando 8 gols. Tanto é que ele vai para a Europa, né, joga na Ucrânia pelo Dnipro e também na Finlândia pelo Oulu. Volta para o Brasil e volta para o Maguari, né, em 2025, ainda emprestado pelo Retrô. Passou rapidamente no Água Santa, na Série D do ano passado, e agora novamente tendo boas atuações, atuando tanto, né, numa função mais central de um falso 9, como também pelos lados do campo. Pode deixar a sua opinião, você torcedor do Santa Cruz, em relação ao Marquinhos, você torcedor do Paysandu também. Pelo que eu pude apurar, não houve contato do Paysandu nesse presente momento. Mas, dependendo da situação, se ele for sair de fato do Santa Cruz, eu acredito que seria sim um bom achado para a composição do elenco também no Papão. Aproveite as ofertas da FUT Fanatics e garanta 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo. São várias ofertas, como por exemplo bandeira de mesa, a partir de R$ 69,90. Tem a camisa desta atual temporada também por R$ 329 e várias edições também já da Copa do Mundo com camisas oficiais a partir de R$ 399 e tem opções também de bola. Isso aqui fica muito legal no estúdio, né? Por apenas R$ 99,90. Estas e várias outras ofertas disponíveis no site eu separei para vocês com o link na descrição. 33 anos de idade, pelo Goiás no ano passado 37 jogos, 3 gols e uma assistência, podendo jogar, né, como um ponta esquerdo, um segundo atacante, enfim, não teve uma passagem muito boa pelo Goiás, foi muito mais um reserva, né, inclusive nos jogos dele aqui, ó, só 5 na condição de titular, muito mais naquele começo de Série B de fato. Ele jogou muito tempo, foi na Série A, né? Tanto que se a gente pega aqui em 2024, ele esteve na Série A pelo Criciúma, 5 gols e uma assistência em 33 partidas, 18 como titular, então foi até melhor, né? Essa passagem dele aí pelo Criciúma. Havia jogado anteriormente também no Sport, ficou um tempo no Japão também com bons números, né? Se a gente pega aqui 2023, 22, né, principalmente, antes da lesão, 9 gols e 3 assistências em 29 partidas, podendo jogar ponta esquerda ou centroavante. Eu acho que para uma Série C ele poderia sim deixar uma boa impressão. Não vejo ele com o mercado na Série A, não é à toa que tinha tempo, que ele não jogava, né?
Na Série B ele só jogou ano passado pelo Goiás e anteriormente pelo Cruzeiro, foi isso, em 2020. De qualquer maneira eu ficarei de olho, eu acho que poderia ser uma boa opção aí para o Paysandu na Série C. O fato de estar na Série C pode ser um problema também, apesar de eu não ver ele com o mercado na Série A, na Série B eu veria sim, tá? Acho que alguns clubes, inclusive no qual ele já passou, né, talvez, o Criciúma, talvez o Sport, enfim, que estão na Série B do Brasileirão, talvez poderiam olhar com bons olhos, né, para esse retorno do atleta, o próprio Atlético Goianiense, enfim, na Série C tem aí o Santa Cruz, onde ele já teve uma boa identificação em 2016, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer sobre esse nome? Bom, vamos falar aqui agora sobre o Natan, né? Aquele mesmo, atleta ex-Grêmio, ex-Chelsea, ex-Atlético Mineiro, né? Onde ele ficou mais conhecido, que está livre no mercado desde o fim da Série B ano passado com o Remo. Naquela ocasião foram apenas 10 jogos naquela reta final da Série A, da Série B, com 2 assistências, né? Foi um desempenho bem abaixo do que era de se esperar, 2 jogos só como titular. Vale lembrar também que ele viveu um momento bem ruim no Grêmio, né? 2023, 2024, ficou quase 1 ano e 2 anos, né? Basicamente, encostado no Grêmio, sendo muito mais reserva, com apenas 1 gol e 1 assistência. Enfim, não acho que é um jogador, meu Deus, está vivendo uma fase sensacional, não é isso. Acho que é muito mais uma recuperação, né, do atleta, que não vejo ele com o mercado mais numa Série A. Na Série B, talvez, né? Até porque passou rapidamente no Remo e não deu certo. Inclusive, foi a primeira vez, né, no qual ele disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, foi isso mesmo, pelo Remo no ano passado. Vale destacar que ele está livre desde então, poderia chegar a qualquer momento. Jogador que viveu um bom momento no Atlético Mineiro, 2019, 2020 e 2021, ajudou o Atlético, né, a conquistar um Brasileirão e uma Copa do Brasil. Jogador que surgiu muito bem no Atlético Paranaense, passa também pelo Chelsea, apesar de nunca ter jogado no Chelsea principal, ele foi emprestado para vários clubes do grupo, né, o Vitesse, que tinha parceria com o Chelsea, o Amiens da França, o Belenenses de Portugal, até chegar no Atlético Mineiro, né, de fato. Não acho um grande jogador, meu Deus, um craque que vai ser disruptivo e tal, mas por uma Série C, eu acho que é um jogador muito diferenciado, muito mesmo. E tá longe de se aposentar, né? Ele acabou de fazer 30 anos, então assim, é um jogador bem jovem ainda, acho que tem uma lenha ainda para queimar. Pode, quem sabe, ver umas boas temporadas. O próprio Robinho, quando ele chegou no Paysandu, por exemplo, naquela época, eu achava até pior a parte física dele do que o Natan hoje. Ainda assim ajudou o time a subir, então assim, eu acho que poderia ser um jogador diferenciado aí no meio de campo. Vamos pegar aqui um desempenho que ele teve melhor, né? Antes dele ir pro Grêmio, que foi no Fluminense em 2022, naquela ocasião, né? 24 jogos, 2 gols e 2 assistências, podendo jogar como meia, caindo muito pelos lados do campo, né? Lado esquerdo, lado direito. Pelo Atlético Mineiro, naquele ano que foi campeão, ele jogou menos, né? 22 partidas, só 4 como titular. 2020-21 tá aqui também com 5 participações na Série A. E 2020, né? 2019, 4 gols em 20 jogos. Pode deixar a sua opinião aqui, ó. Inclusive jogando como se fosse não um segundo volante, mas um meio ali um pouco mais recuado e tudo mais, pode fazer mais de uma função. Eu ficaria de olho, acho que é uma boa alternativa, mesmo com essa curta passagem, né, pelo rival, eu praticamente não veria problema. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Mais um também, um nome de peso, é o Bruno Uvini, né? Eu sei que é um jogador também que ele e o Natan não estão vivendo boas fases, mas eu igual falo, uma coisa é, se fosse um reforço desse para uma Série A, aí não, mas um reforço desse para a Série C, sem dúvidas é um jogador bem diferenciado. Atleta de 34 anos, que já passou por vários times, né, no futebol europeu, Napoli, Tottenham, Twente, o Al Nassr lá da Arábia Saudita, volta aqui para o Brasil depois de muitos anos